Traição é como um veneno que mata lentamente. Primeiro vem o choque, depois a dor e, finalmente, a vontade de justiça. Meu nome é Cecília Nogueira, tenho 67 anos e nunca imaginei que as paredes da casa que construí com tanto amor seriam testemunhas da minha maior decepção. Aquela quinta-feira começou como qualquer outro dia. Acordei às 5h30, como faço há décadas. Preparei meu café forte sem açúcar e separei meu conjunto azul marinho. Sempre fui conhecida no banco pela minha elegância discreta. Trabalhei por 40 anos no mesmo banco, subindo de estagiária a gerente sênior. Todos me respeitavam pela minha competência e honestidade. Amo meu trabalho, mesmo já podendo me aposentar. O contato com os clientes me mantém viva, ativa, conectada com o mundo. Naquela manhã, o céu de Belo Horizonte estava especialmente azul. Comentei isso com Juliano, meu filho, enquanto ele tomava café às pressas. Ele sorriu, me deu um beijo na testa e saiu para seu trabalho de contador. Patrícia, minha nora, ainda dormia, ou pelo menos era o que eu pensava. Ela sempre acordava mais tarde, dizia que precisava estar descansada para atender seus clientes na imobiliária. 7 anos morando conosco e eu ainda tentava entender aquela mulher. Sempre senti algo estranho nela, um distanciamento, mas me esforçava para manter a harmonia. Afinal, era a escolha do meu filho, o amor da minha vida desde que meu marido faleceu. O expediente no banco estava normal até às 11h23. Lembro-me exatamente do horário, porque olhei para o grande relógio da agência quando as telas dos computadores começaram a falhar. O sistema central havia caído completamente. Após várias tentativas frustradas de resolver o problema, nosso diretor liberou todos os funcionários às 13h. Era a primeira vez em anos que eu voltava para casa no meio do dia. Durante o trajeto de ônibus, pensei em aproveitar aquela tarde inesperada para preparar uma massa caseira. Juliano adorava meu ravioli de queijo com molho de cogumelos. Quem sabe até chamaria meu neto Felipe para me ajudar quando ele voltasse da escola. Aquele menino de 16 anos era a luz dos meus olhos. Cheguei em casa silenciosamente. Por força do hábito, entrei pela porta dos fundos, usando minha própria chave. A casa estava estranhamente silenciosa, exceto por uma voz vinda da sala. Era Patrícia ao telefone, falando alto, sem se preocupar se alguém poderia ouvir. Afinal, eu deveria estar no banco e Felipe na escola. Mãe, não aguento mais viver assim. Ouvi ela dizer, com uma frieza que me congelou no lugar. Essa velha me dá nojo. Quero que morra logo para ficar com a casa. Fiquei paralisada, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. Minhas pernas tremiam, mas consegui me manter em silêncio, escondida atrás da porta da cozinha. Sim, mãe, já estou planejando tudo, continuou Patrícia. O testamento dela deixa a casa para o Juliano, e sendo esposa dele, tenho direito. Só preciso aguentar essa velha por mais um tempo. Ela já tem 67 anos, trabalha demais, qualquer hora tem um infarto. Aí resolvemos nosso problema de moradia para sempre. A voz do outro lado devia ser de Berenice, mãe dela. Pelo que pude entender das respostas de Patrícia, a mãe não só aprovava o plano, como dava sugestões para acelerá-lo. Não se preocupe, a casa vale pelo menos 2 milhões hoje. Este bairro valorizou muito. Quando vendermos, dividimos o dinheiro como combinamos antes de eu me casar com o Juliano. Aquelas palavras me atingiram como punhaladas. Senti meu coração apertar tanto que pensei que o infarto que ela desejava poderia acontecer ali mesmo. Meu Deus, ela havia se casado com meu filho por interesse. Era tudo um plano para conseguir minha casa, o lar que construí com meu marido ao longo de décadas de trabalho honesto. Respirei fundo, tentando controlar minhas emoções. Não podia ser descoberta. Com todo o cuidado do mundo, recuei silenciosamente até a porta dos fundos e saí da casa sem fazer barulho. Caminhei sem rumo pelas ruas do Jardim Primavera, o bairro que há 40 anos era meu lar. Passei pela padaria do seu Nelson, onde costumava tomar café nas manhãs de sábado. Passei pela praça onde ensinei Juliano a andar de bicicleta. Cada canto daquele lugar guardava uma memória preciosa para mim. Sentei-me em um banco da praça e deixei as lágrimas correrem livremente. Pessoas passavam e me olhavam com curiosidade ou preocupação,
mas ninguém parou. Talvez achassem que era apenas uma senhora idosa tendo um momento difícil. E estavam certos, mas não faziam ideia da dimensão da minha dor. Depois de quase 1 hora chorando, algo dentro de mim mudou. A dor começou a dar lugar a uma determinação que eu não sabia que ainda possuía. 40 anos trabalhando em um banco me ensinaram muito sobre dinheiro, investimentos, documentos e, principalmente, sobre pessoas. Eu sabia reconhecer um golpe quando via um. Sequei minhas lágrimas e tomei uma decisão. Não confrontaria Patrícia imediatamente. Não contaria nada para Juliano ainda. Precisava de um plano, de provas, de tempo. Voltei para o banco, fingindo que precisava resolver algumas pendências, e passei o resto da tarde lá, organizando meus pensamentos. Quando retornei para casa no horário normal, agi como se nada tivesse acontecido. Cumprimentei Patrícia com o mesmo sorriso educado de sempre, perguntei sobre seu dia, preparei o jantar. Por dentro, estava dilacerada, mas não demonstrei. 40 anos lidando com clientes difíceis me deram um excelente controle emocional. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu venderia a casa e desapareceria. Mas não sem antes deixar uma surpresa para minha querida nora. Uma surpresa que ela jamais esqueceria. Durante o mês seguinte, mantive minha rotina aparentemente normal. Ia ao banco, voltava no mesmo horário, cozinhava, conversava com meu filho e meu neto, tratava Patrícia com a mesma cordialidade distante de sempre. Mas por trás dessa fachada de normalidade, eu estava em guerra. Uma guerra silenciosa que ela nem imaginava estar perdendo. Comecei investigando o passado dela. Usei meus contatos no sistema bancário para levantar informações financeiras. Pedi ajuda discreta ao meu vizinho e amigo de longa data, seu Antônio. Um advogado aposentado que sempre foi como um irmão para mim. Procurei a doutora Luciana, uma advogada competente que já tinha me ajudado em questões legais no passado. A cada dia, descobria algo mais alarmante. Patrícia não era quem dizia ser. Seu passado escondia segredos obscuros que nem meu filho conhecia. E, o mais importante, ela não estava sozinha nesse plano. A mãe dela, Berenice, era sua cúmplice em uma história muito mais complexa do que eu poderia imaginar. Mas o que eu não sabia naquele momento, enquanto começava a reunir as peças desse quebra-cabeça, era o quão profunda seria essa toca de coelho. O que descobri nos dias seguintes faria aquela conversa telefônica parecer apenas a ponta de um iceberg de mentiras e traições que ameaçava afundar não apenas a mim, mas toda a minha família. Depois daquela noite de insônia, quando decidi que não seria mais uma vítima passiva, comecei a agir. O banco abria às 10 horas, mas eu sempre chegava às 8h30 para organizar minha agenda e revisar os processos pendentes. Naquela manhã, cheguei às 7h. Precisava usar os recursos do banco sem levantar suspeitas. Sentada na minha mesa, com o prédio ainda quase vazio, acessei o sistema interno. Como gerente sênior, eu tinha privilégios de acesso que poucos funcionários possuíam. Busquei primeiro pelo nome completo de Patrícia Moraes Nogueira. Nada de extraordinário apareceu. Apenas suas contas conjuntas com Juliano, um financiamento de carro e um cartão de crédito com limite moderado. Tudo aparentemente normal. Mas algo me dizia que havia mais. Durante 4 décadas no mercado financeiro, aprendi a confiar nos meus instintos. Decidi então buscar pelo nome de solteira dela, Patrícia Moraes. Os resultados me surpreenderam. Encontrei registros de contas encerradas abruptamente em 3 bancos diferentes, todas com histórico de movimentações suspeitas. Em um deles, havia uma observação: cliente com restrições, verificar documentação cuidadosamente. Anotei tudo em um pequeno caderno que sempre carregava comigo e que Patrícia jamais veria. Nesse mesmo dia, durante meu horário de almoço, caminhei até o cartório mais próximo. Conhecia a escrevente há anos. Era uma das minhas clientes no banco. Pedi, como um favor pessoal, que verificasse se havia algum registro de mudança de nome envolvendo Patrícia. Ela hesitou, mas acabou cedendo diante da minha insistência e da nossa amizade de longa data. 2 horas depois, recebi uma mensagem no celular. Preciso falar com você urgentemente.
Encontrei-me com ela após o expediente em uma cafeteria discreta. Cecília, o que está acontecendo? Essa mulher que você está investigando, ela não mudou apenas o sobrenome ao se casar. Ela mudou o nome completo há 8 anos, por decisão judicial. Antes se chamava Amanda Peixoto. Senti um frio na espinha. Por que alguém mudaria completamente de identidade? A resposta geralmente não era boa. Existe alguma forma de descobrir o motivo dessa mudança? Minha amiga hesitou novamente. O processo está sob sigilo. Mas vou te dizer uma coisa, como amiga. Processos sob sigilo geralmente envolvem testemunhas protegidas ou pessoas fugindo de algo sério. Agradeci e prometi que não a envolveria mais. No caminho para casa, minha mente fervilhava. Quem realmente era a mulher que vivia sob o meu teto? Com quem meu filho estava casado? Naquela noite, quando todos dormiam, entrei silenciosamente no escritório de casa. Patrícia costumava guardar documentos em uma gaveta trancada da escrivaninha. Usando um grampo de cabelo, um truque que aprendi com meu falecido marido, que era apaixonado por filmes de detetive, consegui abri-la. Entre papéis aparentemente mundanos, encontrei um envelope lacrado com o nome Berenice, escrito à mão. Dentro, havia extratos bancários de uma conta que eu não conhecia, em nome de uma empresa chamada PM Consultoria Imobiliária. Os valores eram expressivos, muito além do que Patrícia declarava ganhar como corretora. Fotografei tudo com meu celular e coloquei de volta exatamente como estava. No dia seguinte, mostrei as imagens para meu amigo Antônio, o advogado aposentado que morava na casa ao lado. Cecília, isso é muito estranho. Essa empresa existe legalmente? Não sei, Antônio. Como posso descobrir? Vamos procurar no sistema da Receita Federal. Antônio, mesmo aposentado, ainda mantinha contatos no meio jurídico. Através de um antigo colega, conseguiu as informações. A empresa existia formalmente, mas não havia registro de funcionários ou recolhimento regular de impostos, apesar das grandes somas que passavam por sua conta. Isso parece uma empresa de fachada, Cecília, usada para movimentar dinheiro cuja origem não pode ser facilmente explicada. A cada descoberta, o abismo sob meus pés parecia aumentar, mas eu precisava continuar. Contratei discretamente a doutora Luciana Pimentel, advogada especialista em direito financeiro, recomendada por Antônio. No primeiro encontro, em seu escritório no centro da cidade, contei tudo o que havia descoberto até então. Dona Cecília, pelo que a senhora me relata, estamos possivelmente diante de um caso de estelionato, fraude financeira e talvez até lavagem de dinheiro. Mas precisamos de mais provas concretas. Como podemos conseguir isso, doutora? Vou solicitar uma investigação discreta sobre o passado dessa Amanda Peixoto, agora Patrícia. Tenho contatos na Polícia Civil que podem ajudar sem levantar alarmes. Durante as semanas seguintes, vivi uma vida dupla. Durante o dia, era a gerente bancária eficiente e a sogra educada. À noite, transformava-me em investigadora da minha própria tragédia familiar. Mantinha encontros secretos com Antônio e doutora Luciana, sempre em lugares onde não seria reconhecida. Numa dessas noites, recebi uma ligação da advogada. Dona Cecília, descobrimos algo muito grave. Amanda Peixoto, atual Patrícia, foi investigada em 3 estados diferentes por aplicar golpes em idosos. O modus operandi era sempre o mesmo. Aproximava-se de pessoas mais velhas com patrimônio, ganhava sua confiança ou da família e depois dava um jeito de acessar seus bens. Ela nunca foi condenada porque as vítimas ou desistiam de prosseguir com as acusações, provavelmente por vergonha, ou porque ela desaparecia antes que o processo avançasse. Meu coração disparou. Eu não era a primeira. Era apenas a mais recente em uma série de vítimas. E tem mais, continuou doutora Luciana. A mãe dela, Berenice, sempre esteve envolvida. Em alguns casos, era ela quem identificava as potenciais vítimas e orientava a filha sobre como proceder. Meu Deus! E meu filho? Ele sabe de algo? Pelo que conseguimos apurar, não. Ele parece ser apenas mais uma peça no tabuleiro delas. Um caminho para chegar até a senhora e seu patrimônio. Aquela revelação foi como um soco no estômago. Meu filho, meu único filho, usado como instrumento em um golpe. Nosso relacionamento,
nossa casa, nossa vida familiar, tudo parte de uma farsa elaborada. Nos dias que se seguiram, fiz descobertas ainda mais alarmantes, através de um contato da doutora Luciana no cartório de imóveis. Descobrimos que Patrícia havia tentado, meses antes, adicionar seu nome à escritura da casa, forjando minha assinatura. O processo foi barrado porque o cartório exigia minha presença para tal alteração. Também descobri, checando os extratos bancários de Juliano, que eu ainda ajudava a organizar como boa mãe, que quantias consideráveis desapareciam mensalmente, transferidas para a tal empresa de fachada. Meu filho provavelmente acreditava estar investindo em algum negócio legítimo sugerido pela esposa. O golpe era mais sofisticado e cruel do que eu imaginava inicialmente. Não se tratava apenas de esperar minha morte para ficar com a casa. Elas estavam ativamente drenando recursos da nossa família, preparando-se talvez para um golpe final quando julgassem ter extraído o máximo possível. Numa tarde chuvosa de quarta-feira, doutora Luciana me chamou com urgência ao seu escritório. Ao chegar lá, encontrei também Antônio e um homem que não conhecia, que me foi apresentado como investigador particular. Dona Cecília, encontramos isso, disse o investigador, mostrando-me fotos. São de um cofre alugado em nome da PM Consultoria. As imagens mostravam documentos falsificados com minha assinatura. Uma procuração dando plenos poderes a Patrícia. Um testamento revogando qualquer anterior e deixando tudo para meu filho, que, sendo casado em comunhão universal de bens com Patrícia, significava que ela teria direito à metade. E o mais chocante, um atestado médico falso, indicando que eu sofria de demência inicial. Elas estão preparando o terreno, explicou doutora Luciana. Com esses documentos, poderiam facilmente assumir controle de seus bens caso algo acontecesse com a senhora, ou mesmo interditá-la judicialmente, alegando incapacidade. Senti-me enjoada. Até onde iria aquela trama? Será que Patrícia seria capaz de... Não queria nem pensar nessa possibilidade. Precisamos agir rápido, disse Antônio. Já temos provas suficientes para denunciá-la à polícia. Não, respondi firmemente. Ainda não. Meu filho, ele ficaria destruído. Preciso falar com ele primeiro, mostrar tudo isso a ele. Ele merece saber a verdade antes que isso se torne um escândalo público. Todos concordaram, relutantemente. Marquei de encontrar com Juliano no dia seguinte, em um café longe do trabalho dele e da nossa casa. Passei a noite inteira acordada, ensaiando mentalmente como daria aquela notícia devastadora ao meu único filho. O café escolhido ficava no bairro Savassi, longe dos lugares que frequentávamos normalmente. Cheguei meia hora antes, com uma pasta contendo todas as provas que havíamos reunido. Juliano chegou pontualmente, parecendo preocupado. Mãe, está tudo bem? Seu tom no telefone me deixou alarmado. Respirei fundo. Aquele seria o momento mais difícil da minha vida desde a morte do meu marido. Juliano, filho, preciso que você me escute com atenção e mente aberta. O que vou te contar vai ser muito doloroso, mas é necessário. Comecei mostrando os documentos mais leves, os extratos bancários, as transferências suspeitas e gradualmente apresentei as evidências mais graves. A cada nova revelação, via o rosto do meu filho transformar-se. Primeiro incredulidade, depois confusão, então raiva e, finalmente, uma dor profunda que partiu meu coração. Isso não pode ser verdade, ele disse, a voz trêmula. Patrícia não faria isso. Deve haver algum engano. Filho, eu entendo sua reação. Também não queria acreditar. Mas os fatos estão aqui, documentados. Não são suposições ou paranoia de uma senhora idosa. São provas concretas. Mostrei as fotos dos documentos falsificados, o histórico criminal de Amanda Peixoto, os registros da empresa fantasma. Expliquei sobre a conversa que havia escutado, sobre como descobri que era apenas mais uma vítima em uma série de golpes semelhantes. Juliano levantou-se abruptamente, derrubando a xícara de café. Isso é loucura! Você está inventando tudo isso porque nunca gostou dela. Nunca deu uma chance a ela. Saiu do café batendo a porta, deixando-me sozinha com as provas espalhadas sobre a mesa e lágrimas nos olhos. Eu esperava resistência,
Mas a realidade foi ainda mais dolorosa do que havia imaginado. Voltei para casa arrasada, sem saber qual seria o próximo passo. Encontrei Patrícia na sala, assistindo televisão tranquilamente, como se não fosse uma criminosa planejando destruir nossa família. Cumprimentei-a educadamente, como sempre fazia, e tranquei-me no meu quarto, exausta emocional e fisicamente. 2 noites depois, por volta das 11 horas, ouvi batidas suaves na minha porta. Era Juliano. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Mãe", ele disse com a voz embargada, "você estava certa. Verifiquei tudo por conta própria. Confrontei alguns dos documentos que você me mostrou com originais que encontrei. Até contratei um perito em assinaturas que confirmou as falsificações. Abracei meu filho com toda a força que tinha. Ele chorou em meus braços como não fazia desde criança. "O que vamos fazer agora?" perguntou quando finalmente conseguiu se acalmar. "Vamos dar um fim a isso, filho. Mas não com um confronto direto. Vamos virar o jogo contra elas." Naquela madrugada, sentados na cozinha com xícaras de chá quente, elaboramos o início de um plano. Um plano que transformaria nossa dor em justiça, que nos permitiria recuperar o controle das nossas vidas. Um plano que daria a Patrícia e sua mãe exatamente o que elas mereciam. Ao amanhecer, quando Patrícia acordou, Juliano e eu agimos normalmente, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. A caçadora agora se tornaria a caça, e ela nem imaginava o que a aguardava. A primeira luz da manhã entrava pelas frestas da cortina quando Juliano e eu selamos nosso pacto. Agora éramos aliados em uma missão delicada: desmascarar Patrícia e sua mãe sem alertá-las de que sabíamos de seus planos. O desafio maior seria manter as aparências enquanto reuníamos mais provas. "Precisamos de ajuda especializada", sussurrei para meu filho enquanto preparávamos café, atentos a qualquer sinal de que Patrícia poderia estar acordando. "Sozinhos, podemos cometer erros." Juliano concordou, e naquela mesma manhã, rumei ao escritório de Antônio, meu vizinho e amigo advogado. Bati em sua porta às 7h30, sabendo que ele era madrugador como eu. "Cecília, o que aconteceu? Pelo seu rosto, parece coisa séria", exclamou ele ainda de hobby, mas completamente desperto. Entrei rapidamente, verificando se ninguém me vira. Nunca se sabe quem pode estar observando e relatando a Patrícia. "Antônio, Juliano agora sabe de tudo. Ele verificou as provas por conta própria e acredita em mim. Precisamos de sua ajuda para o próximo passo." Meu amigo sorriu, oferecendo-me um café enquanto se sentava à minha frente. "Fico aliviado em saber que seu filho está ao seu lado agora. O que pretendem fazer? É aí que precisamos de sua experiência. Quero fazer mais do que simplesmente expulsar Patrícia da nossa vida. Quero justiça. Quero que ela e a mãe paguem por todos os golpes que aplicaram, não apenas em mim, mas em todas as vítimas anteriores." Antônio ficou pensativo, tamborilando os dedos na mesa de centro. "Temos que ser cautelosos. Elas são espertas e têm experiência em escapar da justiça. Sugiro intensificarmos a investigação sobre o passado delas. Cecília, você disse que a doutora Luciana descobriu outros casos similares, certo?" "Sim, em 3 estados diferentes, pelo menos. Vamos procurar essas vítimas. Se conseguirmos que algumas delas testemunhem, fortaleceremos enormemente o caso." Aquela sugestão abriu um novo caminho. Durante as 2 semanas seguintes, enquanto mantinha minha rotina aparentemente normal, trabalhando no banco, cozinhando para a família, conversando educadamente com Patrícia, trabalhei secretamente com Antônio e doutora Luciana nessa nova frente investigativa. A advogada usou seus contatos para localizar as vítimas anteriores. Das 7 que identificamos, 5 ainda estavam vivas. A primeira que conseguimos contatar foi Clara Mendes, uma senhora de 78 anos que vivia em Juiz de Fora, Minas Gerais. Para não levantar suspeitas, inventei uma viagem de trabalho de um dia. Na verdade, doutora Luciana e eu pegamos um ônibus bem cedo para Juiz de Fora. Encontramos Dona Clara em sua pequena casa no centro histórico da cidade. Quando me apresentei e mencionei o nome de Amanda Peixoto, agora Patrícia, seu rosto envelhecido empalideceu. "Aquela mulher", disse Dona Clara com voz trêmula. "Ela quase destruiu minha vida.
Em seu pequeno sofá florido, com um álbum de fotografias no colo, Clara narrou sua história. Amanda, usando o nome Roberta na época, havia se aproximado de seu filho único, um viúvo de 50 anos. Após um namoro relâmpago, casaram-se. Em menos de um ano, o filho de Clara sofreu um acidente doméstico suspeito, ficando temporariamente incapacitado. Foi quando Roberta assumiu o controle das finanças da família e convenceu Clara a transferir a casa para o nome do casal, alegando questões de herança e impostos. Ela era tão convincente, tão atenciosa comigo, contou Clara, lágrimas nos olhos. Chamava-me de mãe, dizia que eu seria sempre sua prioridade. Depois que conseguiu a transferência da casa, em apenas 3 meses, vendeu tudo e desapareceu com o dinheiro. Meu filho ficou devastado, sem lar e sem economias. Abrimos processo, mas ela nunca foi encontrada. Até agora. Gravamos o depoimento de Clara com sua autorização. Ela nos mostrou fotos de Roberta, que mesmo com cabelo diferente e alguns quilos a menos, era inconfundivelmente Patrícia. Nossa próxima parada foi em São Paulo, onde encontramos seu Geraldo Brandão, um ex-empresário de 82 anos. Sua história seguia um padrão semelhante. Patrícia, usando o nome Cristina, havia se aproximado de sua neta, tornando-se sua melhor amiga. Usando essa proximidade, ganhou acesso às contas bancárias do idoso, desviando quase 700 mil antes de desaparecer. Minha neta ficou tão arrasada que se mudou para o exterior de vergonha, contou ele, sentado em seu apartamento modesto, muito diferente da mansão que possuíra antes do golpe. Ela se culpa até hoje por ter trazido aquela víbora para nossas vidas. Cada história que ouvíamos confirmava o padrão. Patrícia identificava pessoas idosas com patrimônio significativo, aproximava-se através de algum familiar, ganhava a confiança de todos e, no momento certo, atacava. Em alguns casos, como o de Clara, havia a participação de uma tia ou madrinha, que agora sabíamos ser Berenice, sua mãe. O terceiro caso que investigamos pessoalmente foi o mais perturbador. Em Vitória, Espírito Santo, conhecemos a família Almeida. O patriarca, seu José Almeida, havia falecido 6 meses após Patrícia, então, usando o nome Daniela, começara a namorar seu neto. A morte, inicialmente atribuída a causas naturais, ele tinha 86 anos e alguns problemas de saúde, passou a ser questionada pela família quando descobriram que seu testamento havia sido alterado poucos dias antes, beneficiando indiretamente Daniela. Nunca conseguimos provar nada, disse a filha de José, Maria Helena, uma professora aposentada de 65 anos. Mas meu pai nunca mudaria seu testamento daquela forma, excluindo netos que ele adorava. E, principalmente, ele nunca assinaria um documento sem me consultar primeiro. Maria Helena mostrou-nos o testamento questionado. A assinatura parecia genuína, mas conhecendo agora as habilidades de falsificação de Patrícia, eu tinha minhas dúvidas. Havia uma mulher mais velha que a acompanhava às vezes. Dizia ser sua madrinha, continuou Maria Helena. Depois que papai morreu e percebemos o golpe, as duas simplesmente desapareceram. Quando mostrei uma foto atual de Berenice, Maria Helena confirmou. Era a mesma mulher. O caso havia sido arquivado por falta de provas, mas a família Almeida concordou em reabri-lo, agora com as novas evidências que estávamos reunindo. Voltamos para Belo Horizonte com uma pasta repleta de depoimentos, fotos, documentos e gravações. Todas as vítimas concordaram em testemunhar, se necessário. O quebra-cabeça do passado criminoso de Patrícia e Berenice estava quase completo. Numa noite chuvosa, reuni-me com Juliano, Antônio e doutora Luciana em um hotel discreto na região da Pampulha, longe de olhos e ouvidos curiosos. Espalhamos todo o material sobre uma grande mesa. É inacreditável, murmurou Juliano, passando os olhos pelos documentos. Como elas conseguiram enganar tanta gente por tanto tempo? São predadoras experientes, respondeu Antônio. Sabem escolher suas vítimas, cultivar confiança e atacar no momento certo. E o mais importante, sabem desaparecer quando necessário. Doutora Luciana, que estava ao telefone com um contato na Polícia Federal, desligou
e juntou-se a nós com uma expressão grave. Temos mais uma informação preocupante. A PM Consultoria, empresa de fachada de Patrícia, tem movimentado grandes quantias para uma conta nas Ilhas Cayman. Elas estão preparando uma saída. Aquela notícia me atingiu como um raio. Elas planejavam fugir, provavelmente levando tudo o que pudessem. Quanto tempo temos? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Difícil precisar, mas pelo padrão das transferências, diria que semanas, não meses. Juliano bateu na mesa, frustrado. Precisamos agir agora. Vamos à polícia com tudo isso. Calma, pedi, segurando sua mão. Se fizermos isso, elas podem ser alertadas e desaparecer antes que a justiça as alcance. Precisamos ser mais espertos. Foi naquele momento que o plano completo começou a tomar forma em minha mente. Não bastava apenas denunciá-las. Precisávamos pegá-las em flagrante, de um jeito que não pudessem escapar. Vou vender a casa, anunciei, para surpresa de todos. O quê? Exclamou Juliano. Mas mamãe, a casa é tudo o que elas querem. Exatamente. Sorri, pela primeira vez em semanas. Vou vender a casa secretamente, mas Patrícia e Berenice só descobrirão quando for tarde demais. E quando descobrirem, elas farão algo desesperado, completou doutora Luciana, compreendendo minha estratégia. Algo que poderemos usar contra elas judicialmente. Nos dias seguintes, com a ajuda de doutora Luciana, coloquei a casa à venda discretamente, sem placas ou anúncios públicos. Utilizamos uma imobiliária de confiança em outro bairro, onde Patrícia não tinha contatos. O imóvel, bem localizado e conservado, atraiu interesse imediato. Em apenas 5 dias, recebemos uma oferta à vista, ligeiramente abaixo do valor de mercado, mas aceitável para nossos propósitos. Paralelamente, Antônio ajudou-me a transferir minhas economias para novas contas que Patrícia desconhecia. Juliano fez o mesmo, alegando à esposa que estava investindo em um novo fundo indicado pelo banco. E se ela quiser ver os extratos? Perguntei preocupada. Criei extratos falsos, respondeu meu filho com um sorriso triste. Aprendi com a mestra, não é? Aquela frase, embora dita sem rancor, me partiu o coração. Meu filho estava sendo forçado a entrar no jogo sujo que Patrícia havia iniciado. Mas era necessário. Enquanto preparávamos nossa armadilha, continuei investigando. Havia algo que ainda me incomodava. Como Patrícia havia conhecido Juliano? Seria coincidência ou ele havia sido escolhido especificamente? A resposta veio de Joana, minha amiga de longa data, que trabalhava no mesmo banco que eu, em outro departamento. Cecília, você lembra daquela convenção bancária em São Paulo, há 8 anos? A que Juliano te acompanhou porque você estava com o tornozelo torcido? Lembrava-me perfeitamente. Havia sido um evento importante, com banqueiros de todo o país. Patrícia estava lá, continuou Joana. Não como Patrícia, claro. Ela trabalhava para a empresa de eventos que organizou o congresso. Lembro-me dela circulando, sempre atenta, observando os participantes, especialmente aqueles que pareciam prósperos. Aquela revelação era assustadora. Patrícia havia nos escolhido, estudado, planejado tudo desde o início. O encontro casual com Juliano em um café próximo ao centro de convenções. O subsequente romance relâmpago. A maneira como ela insistiu em conhecer-me e, posteriormente, a proposta para morarem conosco temporariamente, que se tornou permanente. Cada peça se encaixava em um plano meticulosamente elaborado para tomar posse de nosso patrimônio. Felipe, meu neto de 16 anos, seria apenas mais um instrumento em sua estratégia? Aquele pensamento me causou náuseas. Na noite seguinte, recebi outra ligação perturbadora, desta vez de Débora Santos, amiga de infância de Juliano que sempre mantivera contato conosco. Ela trabalhava como enfermeira em um hospital particular. Dona Cecília, desculpe ligar a esta hora, mas aconteceu algo estranho hoje. A esposa do Juliano esteve aqui no hospital, conversando com o Dr. Macedo, especialista em geriatria. Eles pareciam bem íntimos, e ouvi parte da conversa. Estavam discutindo sobre doenças degenerativas em idosos, documentação para interdição judicial e... Bem, seu nome foi mencionado. Senti um arrepio percorrer minha espinha.
Elas estavam avançando com o plano, talvez acelerando-o por algum motivo. Precisávamos agir mais rápido. Marquei uma reunião urgente com nossa equipe no escritório de doutora Luciana. Desta vez, incluímos Nelson Bueno, dono da padaria do bairro e meu amigo há décadas, que conhecia todos os policiais da região. Também convidamos Débora, que poderia nos ajudar com a parte médica da armadilha. Elas estão planejando me interditar judicialmente, expliquei. Provavelmente usando laudos médicos falsos ou obtidos através de manipulação. Precisamos antecipar nossa ação. Nelson, que havia permanecido calado até então, finalmente falou. Tenho um sobrinho na Polícia Civil, investigador da Divisão de Crimes Financeiros. Podemos confiar nele integralmente. Com tudo o que vocês já reuniram, mais o que estão planejando, ele pode montar uma operação oficial, mais discreta. Foi o impulso final que precisávamos. Naquela mesma noite, conhecemos Carlos Bueno, sobrinho de Nelson, em uma sala reservada nos fundos da padaria. Após ouvir toda a história e examinar as provas, ele ficou visivelmente impressionado. Senhora Nogueira, em 15 anos de polícia, raramente vi um caso tão bem documentado por uma vítima. A senhora faria uma excelente investigadora. Apesar da situação, não pude evitar um sorriso. Com 67 anos, eu estava recebendo elogios por habilidades que nem sabia que possuía. Vamos adaptar o plano da senhora, continuou o investigador. A venda da casa já está em andamento, certo? Ótimo. Quando a transação estiver concluída, deixaremos vazar a informação para Patrícia. Como a senhora previu, ela provavelmente agirá de forma desesperada, tentando reverter a venda ou acessar o dinheiro. Nesse momento, estaremos prontos para flagrá-la. A parte mais difícil foi elaborar a estratégia para proteger Felipe, meu neto. Ele não sabia de nada, e temia-se que Patrícia pudesse usá-lo de alguma forma quando se sentisse encurralada. Vou conversar com ele, ofereceu-se Juliano. Ele é inteligente, vai entender. Não, interrompi firmemente. Felipe é apenas um adolescente. Não podemos envolvê-lo diretamente nisso. Seria traumático demais. Após muita discussão, decidimos que, no dia da operação, Débora convidaria Felipe para um programa especial na universidade, onde ela dava aulas ocasionalmente. Um workshop para jovens interessados em medicina, algo que sabíamos que o atrairia. Assim, ele estaria seguro e longe quando tudo acontecesse. Os dias seguintes foram de preparação intensa. A venda da casa foi finalizada, com o dinheiro depositado em uma conta que só eu acessava. Removemos discretamente objetos de valor sentimental, alegando doações ou reparos. Carlos montou uma equipe de policiais que monitoravam disfarçadamente nossa residência e os movimentos de Patrícia e Berenice. Uma semana depois, tudo estava pronto. A armadilha estava montada. As predadoras estavam prestes a se tornar presas, e elas nem suspeitavam. Olhando para as fotos das vítimas anteriores de Patrícia e Berenice, senti uma mistura de tristeza e determinação. Aquelas pessoas haviam perdido tanto: dinheiro, dignidade, confiança. Algumas, como o Sr. Almeida, possivelmente até a vida. Eu seria a última vítima delas. Não por fraqueza, mas porque eu seria aquela que as deteria. Estamos prontos, disse Carlos na nossa última reunião preparatória. Amanhã colocaremos o plano em ação. Naquela noite, deitada em minha cama na casa que em breve não seria mais minha, refleti sobre a jornada que havia percorrido desde aquela tarde fatídica em que ouvi as palavras cruéis de Patrícia. De vítima potencial, eu havia me transformado na arquiteta de sua queda. Não por vingança, embora ela existisse, mas por justiça. Para mim, para Juliano, para Felipe e para todas as outras vítimas que não puderam ou não souberam se defender. Amanhã seria o dia em que Patrícia e Berenice descobririam que haviam escolhido a vítima errada. O amanhecer chegou com uma luz dourada que iluminava meu quarto através das cortinas de renda. Seria um dia decisivo. Levantei-me mais cedo que o habitual, embora mal tivesse dormido. Enquanto preparava o café da manhã, ouvi os passos familiares de Juliano descendo as escadas. "Dormiu bem?" perguntei, servindo-lhe uma xícara de café forte. "Quase nada", confessou ele,
com olheiras profundas. Fico pensando em como chegamos a este ponto. Apertei sua mão com carinho. Não se culpe. Fomos enganados por profissionais. Felipe desceu logo depois, ainda sonolento, o uniforme escolar ligeiramente amarrotado. Meu coração apertou ao pensar no que aquele dia representaria para seu futuro. Enquanto ele devorava suas torradas com geleia, Patrícia apareceu, impecavelmente vestida como sempre, o sorriso falso estampado no rosto. "Bom dia, família", disse ela, beijando a testa de Felipe e os lábios de Juliano. Para mim, apenas um aceno educado, como de costume. Observei-a servir-se de café, agindo normalmente, sem ideia do que estava por vir. Patrícia mencionou que sairia para mostrar alguns imóveis a clientes e depois encontraria sua mãe para almoçar. Perfeito. Seguia exatamente o cronograma que previmos. Assim que ela e Felipe saíram, Juliano e eu trocamos olhares tensos. "É hoje", sussurrei, embora estivéssemos sozinhos. Precisávamos agir rapidamente. O primeiro passo era deixar acidentalmente à vista os documentos da venda da casa. Coloquei a pasta sobre a mesa da sala, parcialmente aberta, com o contrato de venda visível. Em seguida, Juliano telefonou para Patrícia, seguindo o roteiro que havíamos ensaiado. "Amor, esqueci de avisar que a mamãe e eu vamos visitar aquele terreno em Saquarema hoje. Lembra que comentei sobre talvez construirmos algo lá futuramente? Voltamos amanhã." A mentira era necessária para dar a Patrícia a sensação de que teria a casa só para ela, o que a encorajaria a agir sem cautela. Enquanto isso, Carlos e sua equipe já estavam posicionados em pontos estratégicos do bairro. Débora havia confirmado que buscaria Felipe na escola para o tal workshop na universidade. Saímos de casa com apenas uma pequena mala cada para manter as aparências. Um carro policial disfarçado nos aguardava a 2 quadras dali. Em vez de seguir para Saquarema, fomos para um hotel no centro da cidade, de onde monitoraríamos toda a operação. No quarto do hotel, Carlos instalou um sistema que nos permitia acompanhar em tempo real as imagens das microcâmeras ocultas instaladas em nossa casa. Também poderíamos ouvir qualquer conversa através de dispositivos de áudio estrategicamente posicionados. "Agora esperamos", disse o investigador, ajustando o último monitor. A espera foi angustiante. Durante horas, nada aconteceu. A casa permaneceu vazia e silenciosa. Comecei a temer que nosso plano tivesse falhas que não previmos. E se ela não voltar hoje? E se perceber que é uma armadilha? Questionei, andando nervosamente pelo quarto. "Ela voltará", garantiu Juliano, tentando soar mais confiante do que realmente estava. "Conheço sua rotina. Às quartas-feiras, ela sempre volta para casa por volta das 16 horas para fazer suas ligações de trabalho. Às 16h07, como previsto, ouvimos o som da chave na fechadura. Patrícia entrou, largou a bolsa no sofá e foi direto para a cozinha. Seguimos seus movimentos através das câmeras, tensos, em silêncio. Ela preparou um chá, checou o celular algumas vezes e então, como se seguisse um roteiro invisível, caminhou até a sala. Foi quando notou a pasta sobre a mesa. Observamos sua expressão mudar à medida que folheava os documentos. Primeiro curiosidade, depois confusão e finalmente uma fúria que deformou suas feições bonitas. Não pode ser", murmurou ela, lendo e relendo o contrato de venda. Imediatamente pegou o telefone e discou um número, certamente para Berenice. Aumentamos o volume para não perder nenhuma palavra. "Mãe, você não vai acreditar. A velha vendeu a casa. Sim, vendeu. Estou olhando o contrato agora mesmo. Está tudo assinado. O dinheiro já foi transferido. Não, eles não me falaram nada. Estão viajando, só voltar amanhã. Sim, preciso que você venha agora." Desligou e continuou examinando freneticamente os documentos, como se buscasse alguma brecha, alguma forma de invalidar a venda. Em seguida foi até meu quarto e começou a vasculhar gavetas e armários, provavelmente procurando onde eu guardaria o dinheiro da venda ou outros documentos importantes. "Está funcionando", sussurrou Carlos, satisfeito. "Ela está exatamente onde queríamos." 1 hora depois, Berenice chegou.
A semelhança entre mãe e filha era notável, não apenas fisicamente, mas na calculista frieza com que discutiam a situação. Como ela pôde fazer isso sem te consultar? Questionou Berenice, examinando os papéis. O dinheiro deve estar em algum lugar. Já procurei por toda parte, respondeu Patrícia frustrada. Nada. Nem nos documentos do Juliano encontrei pistas. E aqueles papéis que preparamos? A procuração, o laudo médico? Ainda não consegui usá-los. Estava esperando o momento certo. E agora isso. Berenice caminhou pela sala, pensativa. Talvez ainda possamos reverter a situação. Se usarmos o laudo agora, alegando que ela estava mentalmente incapacitada quando vendeu a casa, precisaríamos de um juiz muito amigável para aceitar isso retroativamente, com a venda já concluída. Tenho alguns contatos, sorriu Berenice, maliciosamente. Mas precisamos agir rápido. Onde estão aqueles documentos? Patrícia foi até a estante da sala e removeu um livro falso, revelando um compartimento secreto onde guardava os documentos falsificados. Abriu a pasta e espalhou os papéis sobre a mesa. A procuração forjada, o laudo médico fraudulento, o testamento falsificado. É o momento perfeito para o mandado, sussurrou Carlos, já falando ao telefone com sua equipe. Temos confissão gravada e provas materiais à vista. Mas em menos de 10 minutos ouvimos as sirenes se aproximando. No monitor, vimos o pânico nos rostos de Patrícia e Berenice. O que é isso? Perguntou Berenice correndo para a janela. Polícia! Exclamou Patrícia tentando recolher rapidamente os documentos incriminadores. Tarde demais. A porta da frente foi aberta com um mandado judicial. 6 policiais entraram, liderados por um delegado que apresentou o mandado de busca e apreensão. Patrícia Moraes Nogueira e Berenice Moraes? Vocês estão detidas para investigação por falsificação de documentos, tentativa de estelionato e associação criminosa. Assistimos, com uma mistura de alívio e tristeza, as duas serem algemadas e levadas para fora, enquanto outros policiais recolhiam cuidadosamente as provas. Conseguimos, murmurei, lágrimas nos olhos. Não acabou, lembrou Carlos. Agora vamos para a delegacia. Precisamos de seus depoimentos formais. Na delegacia, encontramos Patrícia e Berenice sentadas separadamente, cada uma acompanhada por um advogado designado pelo Estado. Quando me viram entrar com Juliano, a expressão de Patrícia transformou-se em puro ódio. Você! Gritou ela, tentando levantar-se, sendo contida pelo policial. Você armou tudo isso! Não, Patrícia, respondi calmamente. Você armou. Eu apenas virei o jogo. As horas seguintes foram exaustivas. Prestamos depoimentos detalhados. Apresentamos todas as provas que havíamos coletado, os testemunhos das vítimas anteriores, os documentos falsificados encontrados na casa, as gravações de áudio e vídeo daquela tarde, os registros das transferências financeiras suspeitas. Com tudo isso, mais o que encontramos na casa, temos um caso sólido, garantiu o delegado responsável. Elas não escaparão dessa vez. Já passava da meia-noite quando finalmente fomos liberados. Juliano e eu voltamos para o hotel, ambos emocionalmente drenados. Sentamos no pequeno sofá do quarto, em silêncio, por longos minutos. E agora, mãe? Perguntou ele finalmente. Para onde vamos? A pergunta pairou no ar, pesada de significados. Nossa casa não era mais nossa. Nossa família estava despedaçada. Precisávamos reconstruir tudo do zero. Lembra daquele terreno em Saquarema que mencionei ao telefone? Não era apenas uma desculpa, revelei. Realmente o comprei, com parte do dinheiro da venda da casa. Sempre sonhei em ter um lugar perto do mar. Os olhos de Juliano brilharam com um vislumbre de esperança pela primeira vez em semanas. Poderíamos construir algo lá, recomeçar. Sim, concordei. Uma pousada, talvez. Sempre gostei de receber pessoas, de cuidar dos outros. Seria um bom projeto para minha aposentadoria, que agora está realmente próxima. E o Felipe? A pergunta que mais me angustiava. Como meu neto reagiria a tudo isso? Como explicaríamos que sua mãe era uma criminosa, que havia se casado com seu pai apenas como parte de um golpe? Vamos buscar ajuda profissional para essa conversa, sugeri.
Um psicólogo que possa nos orientar sobre a melhor forma de contar a verdade sem traumatizá-lo. Naquela noite dormimos pouco. Na manhã seguinte, reunimos-nos com Débora, que havia passado a noite com Felipe em sua casa, conforme combinado. O adolescente estava confuso e preocupado, sentindo que algo grave havia acontecido, mas ainda sem saber o que. Seguindo a orientação de um psicólogo indicado por Carlos, contamos a verdade a Felipe de forma gradual, em um ambiente seguro, com Débora presente como apoio emocional. Primeiro, explicamos que sua mãe havia feito coisas erradas e estava detida para responder por isso. Aos poucos, conforme ele processava cada informação, revelamos mais detalhes. A reação inicial de Felipe foi de choque e negação, como esperávamos. Depois veio a raiva, contra nós, por não termos contado antes, contra a mãe, pela traição, contra si mesmo, por não ter percebido nada. Finalmente, chegou o luto, a perda da mãe que acreditava ter, da família que pensava ser real. Nas semanas seguintes, enquanto o caso judicial contra Patrícia e Berenice se desenvolvia, concentramo-nos na recuperação emocional de Felipe. Ele começou terapia 3 vezes por semana e gradualmente foi aceitando a nova realidade. Paralelamente, avançamos com nosso projeto em Saquarema. Contratamos um arquiteto para desenhar uma pousada aconchegante, com 10 quartos, um espaço comum amplo e arejado, e acesso direto à praia. O projeto incluía um apartamento privativo para nós 3, Juliano, Felipe e eu. Enquanto a construção avançava, hospedamo-nos temporariamente na pousada Brisa do Mar, próxima ao nosso terreno. Foi um período de transição, de adaptação a uma nova vida, longe de Belo Horizonte e das memórias dolorosas que a cidade agora carregava. Felipe transferiu-se para uma escola local e, surpreendentemente, adaptou-se bem. O ambiente praiano, mais relaxado, parecia beneficiá-lo. Fez novos amigos rapidamente e desenvolveu interesse por surf e fotografia submarina. Juliano encontrou trabalho em um escritório de contabilidade na cidade vizinha, onde podia usar sua experiência bancária. Embora ganhasse menos que antes, o custo de vida também era menor, e a qualidade de vida incomparavelmente melhor. Quanto a mim, finalmente me aposentei do banco, após 43 anos de serviço. Recebi uma homenagem emocionante dos colegas, que viajaram de Belo Horizonte especialmente para a ocasião. Foi um encerramento digno para uma carreira que sempre me orgulhei de ter. O processo judicial contra Patrícia e Berenice avançava firmemente. Com a quantidade de provas reunidas, mais os depoimentos das vítimas anteriores que conseguimos localizar, o caso era considerado praticamente irrefutável. As duas permaneciam detidas preventivamente, consideradas risco de fuga devido às transferências internacionais descobertas. 6 meses após aquela tarde fatídica em que ouvi as palavras cruéis de Patrícia, nossa pousada estava quase pronta. Chamava-se Recomeço, um nome que refletia perfeitamente nossa jornada. Em uma tarde ensolarada, sentada na varanda parcialmente construída, observando o mar de Itaúna em toda sua beleza selvagem, refleti sobre o caminho que nos trouxera até ali. A traição havia sido devastadora, mas também nos forçara a reconstruir nossas vidas de uma forma que talvez nunca tivéssemos considerado. "No que está pensando?", perguntou Juliano, sentando-se ao meu lado com 2 xícaras de café. "Em como às vezes precisamos perder algo valioso para encontrar algo inestimável", respondi, aceitando o café. Nunca imaginei viver à beira-mar, gerenciar uma pousada, começar de novo aos 67 anos. E, no entanto, aqui estamos. Juliano sorriu, observando Felipe que fotografava o pôr do sol na praia. "Ele está se recuperando bem, não é?" "Sim, crianças são resilientes, mais que nós, adultos, às vezes." "E você, mãe? Como está realmente?" A pergunta me pegou de surpresa. Durante todos aqueles meses, estive tão concentrada em resolver problemas práticos, em cuidar de Juliano e Felipe, que raramente parava para avaliar meus próprios sentimentos. "Estou em paz", respondi, após um momento de reflexão. Magoada ainda assim. A traição de Patrícia foi profunda, mas também estou orgulhosa de como reagimos.
de como não nos deixamos destruir. E, surpreendentemente, estou esperançosa. Quem diria que, na minha idade, eu ainda encontraria um novo propósito, uma nova direção? Naquela noite, deitada em minha nova cama, ouvindo o som das ondas pela janela aberta, pensei em todas as outras vítimas de Patrícia e Berenice. Graças à nossa ação, elas finalmente teriam justiça. Clara recuperaria parte do valor de sua casa perdida. A família Almeida poderia contestar o testamento fraudulento. Seu Geraldo talvez não recuperasse todo o dinheiro desviado, mas teria a satisfação de ver as culpadas punidas. Uma semana antes da inauguração oficial da pousada Recomeço, recebemos a notícia que tanto esperávamos. Patrícia e Berenice haviam sido condenadas. A sentença era pesada: 15 anos para Patrícia e 12 para Berenice, considerando a idade mais avançada desta última. Além da prisão, foram condenadas a ressarcir todas as vítimas identificadas, na medida do possível. No dia da inauguração da pousada, convidamos todos que nos ajudaram naquela jornada difícil: Antônio, doutora Luciana, Carlos, Débora, Nelson e até mesmo algumas das vítimas anteriores que havíamos conhecidos durante as investigações. Foi uma celebração não apenas de um novo negócio, mas de uma vitória coletiva contra o mal, contra aqueles que exploram a confiança e o amor dos outros. Quando cortei a fita simbólica na entrada da pousada, com Felipe e Juliano ao meu lado, senti uma emoção que não experimentava há muito tempo: felicidade genuína. Não a felicidade ingênua de quem desconhece as dores do mundo, mas a felicidade madura de quem enfrentou o pior e emergiu mais forte, mais sábia. A nova fase de nossas vidas, brindou Juliano, erguendo uma taça de champanhe. Ao recomeço, respondi, olhando para o mar que agora era nosso companheiro constante. Felipe, que raramente demonstrava emoções desde a prisão da mãe, surpreendeu-nos ao juntar-se ao brinde com um sorriso sincero. A nossa família, a verdadeira, disse ele, tocando sua taça de suco nas nossas. Aquelas palavras foram a confirmação de que, apesar de tudo que havíamos perdido, o que realmente importava permanecia intacto: nosso amor uns pelos outros, nossa capacidade de reconstruir, nossa força para seguir em frente. A casa em Belo Horizonte já não era mais nossa, mas tínhamos encontrado um novo lar, não apenas um lugar físico, mas um estado de espírito, uma nova maneira de ver a vida e enfrentar seus desafios. 1 ano se passou desde que inauguramos a pousada Recomeço. As feridas emocionais ainda estavam lá, como cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, mas aprendemos a conviver com elas. Nossa vida em Saquarema estabeleceu um ritmo próprio, ditado pelas marés, pelo vai e vem dos turistas e pela rotina tranquila de uma cidade litorânea. Naquela manhã ensolarada de agosto, recebi uma carta que reabriu memórias que eu tentava manter adormecidas. O remetente era o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sentei-me na varanda da pousada, de frente para o mar, e abri o envelope com dedos trêmulos. Prezada senhora Cecília Nogueira, informamos que a ré Patrícia Moraes Nogueira solicitou revisão de sua sentença e haverá uma nova audiência marcada para o dia 25 de setembro. Deixei a carta cair no colo, sentindo aquela familiar sensação de peso no estômago. Quando achávamos que o caso estava encerrado, que poderíamos seguir em frente sem olhar para trás, lá estava Patrícia, encontrando uma brecha para tentar reduzir sua pena. Juliano encontrou-me ainda sentada, olhando fixamente para o horizonte, a carta amassada em minhas mãos. "O que houve, mãe?" perguntou, sentando-se ao meu lado. Entreguei-lhe a carta sem dizer nada. Vi sua expressão endurecer enquanto lia. "Não acredito", murmurou ele. "Depois de tudo, ela ainda tenta escapar. Devemos ir", afirmei, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. "Precisamos estar lá, olhar nos olhos dela e mostrar que não temos medo, que nunca mais teremos." Na semana seguinte, começamos os preparativos para a viagem. Felipe ficaria em Saquarema, cuidando da pousada com a ajuda de Nelson, que havia se mudado para a cidade 6 meses após nós, abrindo uma pequena padaria que fornecia pães e doces para a nossa pousada. A relação entre nós dois havia evoluído para algo mais que amizade.
Aos 62 anos, Nelson era um homem gentil e trabalhador, que conhecia a dor da traição. Sua ex-esposa o abandonara 20 anos antes, levando suas economias. Entendíamos a dor um do outro sem precisar explicá-la. "Tem certeza que quer fazer isso?" perguntou ele na noite anterior à nossa partida. "Reviver tudo de novo." "Tenho", respondi, apertando sua mão. "Se não encararmos isso agora, aquela mulher sempre terá poder sobre nós, mesmo de trás das grades." Nelson assentiu, compreendendo. Ele sabia, como poucos, o custo emocional de deixar feridas não cicatrizadas. Na manhã da viagem, Felipe surpreendeu-nos. "Quero ir também", anunciou durante o café da manhã. "Preciso vê-la mais uma vez." Juliano e eu trocamos olhares preocupados. Felipe, agora com 17 anos, não via a mãe desde o dia em que ela foi presa. Apesar da terapia, sabia que aquele encontro seria difícil. "Tem certeza, filho?" perguntou Juliano cauteloso. "Absoluta", respondeu ele com uma maturidade que me impressionou. "Faz parte do meu processo de cura." O terapeuta concorda. Assim, os três partimos para Belo Horizonte, cada um carregando seus próprios fantasmas, seus próprios motivos para enfrentar aquele capítulo final. A cidade parecia estranhamente familiar e alienígena ao mesmo tempo. As ruas, os prédios, os parques, tudo estava igual, mas nós estávamos diferentes. Hospedamo-nos em um hotel no centro, evitando propositalmente o bairro onde morávamos antes. Na noite anterior à audiência, não consegui dormir. Levantei-me às 3 da manhã e fiquei na varanda do hotel, observando a cidade iluminada. Pensei em toda a trajetória que me trouxe até ali, desde aquela tarde em que ouvi as palavras cruéis de Patrícia, até a elaborada armadilha que montamos para capturá-la em flagrante. Repassei mentalmente cada detalhe daquele dia decisivo. Como deixamos os documentos da venda da casa estrategicamente posicionados. Como monitoramos à distância as reações de Patrícia e Berenice. Como a polícia entrou no momento exato, pegando-as com as provas incriminadoras expostas sobre a mesa. Havia sido uma operação perfeita, planejada com a precisão de um relógio suíço. E agora, um ano depois, estávamos de volta àquele cenário, para um confronto final. O fórum estava movimentado quando chegamos. Seguimos para a sala designada, onde já se encontravam Carlos, doutora Luciana e Antônio, que nunca deixaram de acompanhar o caso, mesmo à distância. "Como estão?" perguntou doutora. Luciana, abraçando-nos. "Preparados?" "Tanto quanto possível", respondeu Juliano. Sentamo-nos nas cadeiras da primeira fileira. Felipe estava tenso ao meu lado, os olhos fixos na porta lateral por onde os réus entrariam. Apertei sua mão, tentando transmitir força. Às 10 em ponto, a porta se abriu. Patrícia entrou, escoltada por 2 policiais. Usava o uniforme laranja da penitenciária, os cabelos presos em um rabo de cavalo severo, sem a maquiagem que sempre fora sua marca registrada. Mesmo assim, mantinha uma postura altiva, como se ainda estivesse no controle. Nossos olhares se encontraram por um breve momento. Vi o ódio nos olhos dela. Um ódio que, tenho certeza, refletia-se nos meus. Patrícia desviou o olhar primeiro, sentando-se ao lado de seu novo advogado. Não mais o defensor público, mas um criminalista conhecido por pegar casos difíceis. Berenice entrou em seguida, parecendo muito mais abatida que a filha. 1 ano na prisão havia cobrado seu preço. Os cabelos, antes tingidos de castanho, exibiam raízes brancas crescidas. O rosto, outrora preenchido com procedimentos estéticos, mostrava rugas profundas de preocupação. A juíza entrou e todos se levantaram. Era uma mulher de meia idade, com expressão severa e olhos atentos. Após os procedimentos iniciais, o advogado de Patrícia levantou-se para apresentar sua argumentação. "Meritíssima! Minha cliente foi vítima de uma armadilha deliberadamente montada para incriminá-la", começou ele com voz forte e convincente. "Os documentos apresentados como prova foram plantados na residência pela própria senhora Cecília Nogueira, com o objetivo de forçar minha cliente a uma situação comprometedora." Senti o sangue ferver nas veias. Como ele ousava inverter a história? Como podia transformar a predadora em vítima? Além disso,
continuou o advogado. As gravações realizadas na residência foram obtidas sem autorização judicial prévia, o que as torna inadmissíveis como prova. Doutora Luciana levantou-se imediatamente para contestar. Meritíssima, isso é absolutamente falso. Temos aqui a autorização judicial para a instalação dos equipamentos de monitoramento, assinada pelo juiz de primeira instância antes da operação. A juíza examinou os documentos apresentados pela defesa e pela acusação, enquanto o clima na sala ficava cada vez mais tenso. Prossiga, doutor, disse ela finalmente ao advogado de Patrícia. Minha cliente admite que documentos questionáveis foram encontrados em sua posse, mas alega que foram plantados ali pela senhora Nogueira, como parte de uma vingança pessoal motivada por ciúmes da relação entre minha cliente e seu filho. Aquela afirmação era tão absurda que quase ri. Ciúmes? De uma criminosa que planejava me roubar e possivelmente me matar? Foi quando Patrícia pediu para falar. A juíza, após consultar brevemente os advogados, concedeu-lhe a palavra. Meritíssima, começou ela, com voz embargada e olhos marejados. Uma atuação digna de um Oscar. Eu amava meu marido profundamente. Ainda amo. Tudo o que queria era construir uma família feliz. Mas minha sogra sempre me viu como uma ameaça. Sempre tentou nos separar. Olhei para Juliano, que apertava os punhos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Aqueles documentos, eu nunca os vi antes daquele dia. Nunca pretendi prejudicar Dona Cecília. Quando ouvi as sirenes, entrei em pânico, sim. Qualquer pessoa entraria. Mas não porque era culpada, e sim porque sabia que estava sendo armado contra mim. Felipe levantou-se abruptamente. Todos os olhares se voltaram para ele. Posso falar, meritíssima? Pediu ele, com voz firme apesar da juventude. A juíza pareceu surpresa, mas após um momento de consideração, assentiu. Seu nome completo e relação com o caso, por favor, solicitou ela. Felipe Nogueira, filho de Juliano Nogueira e... Hesitou brevemente. Patrícia Moraes Nogueira. Patrícia empalideceu visivelmente. Era a primeira vez que via o filho desde sua prisão. Meritíssima, continuou Felipe. Tenho 17 anos e durante muito tempo acreditei que tinha uma família normal e feliz. Descobrir a verdade foi a coisa mais difícil que já enfrentei. Passei meses em terapia tentando entender como minha própria mãe poderia ter planejado algo tão terrível. A sala estava em absoluto silêncio. Nem mesmo o advogado de Patrícia ousou interromper. Eu não estava presente no dia da prisão, mas conheço minha avó Cecília melhor que ninguém nesta sala. Ela jamais inventaria uma história dessas, jamais falsificaria provas. E, acima de tudo, jamais me exporia a um trauma dessa magnitude se não fosse absolutamente necessário. Felipe virou-se diretamente para Patrícia, encarando-a pela primeira vez. Durante um ano inteiro, esperei por algum sinal seu. Uma carta, uma mensagem, qualquer coisa que mostrasse arrependimento, que indicasse que pelo menos uma parte do que vivi com você foi real. Nada veio. E agora você está aqui, continuando a mentir, continuando a manipular, sem qualquer consideração pelo dano que causou. Lágrimas escorriam pelo rosto de Felipe, mas sua voz permanecia firme. Meritíssima, peço que mantenha a sentença original, não por vingança, mas por justiça, não apenas para minha família, mas para todas as outras vítimas que não tiveram a chance de ver suas predadoras enfrentarem as consequências de seus atos. Felipe voltou a sentar-se, trêmulo pela descarga de adrenalina. Abracei-o com força, orgulhosa de sua coragem, de sua integridade. A juíza parecia profundamente impressionada com o depoimento. Após alguns momentos de reflexão, dirigiu-se a Patrícia. A senhora gostaria de responder ao depoimento de seu filho? Pela primeira vez desde que a conheci, Patrícia parecia genuinamente abalada. Seu rosto havia perdido toda a cor. Seus olhos estavam arregalados, fixos em Felipe. Começou ela, mas as palavras pareciam ter fugido. Eu não... Seu advogado aproximou-se, sussurrando algo em seu ouvido. Ela balançou a cabeça negativamente e, para surpresa de todos, dispensou qualquer resposta adicional.
A audiência prosseguiu com os depoimentos técnicos dos policiais envolvidos na operação, incluindo Carlos, que detalhou meticulosamente cada passo da investigação, cada autorização obtida, cada prova recolhida. Doutora. Luciana apresentou os documentos que comprovavam os crimes anteriores de Patrícia e Berenice, incluindo os depoimentos das vítimas que havíamos encontrado. Após 4 horas de argumentações, a juíza anunciou que se retiraria para deliberar e retornaria com sua decisão em 1 hora. Saímos para almoçar em um restaurante próximo, mas nenhum de nós conseguiu comer muito. A tensão era palpável. Felipe permanecia quieto, processando o confronto com a mãe. Juliano alternava entre orgulho do filho e preocupação com o desfecho do caso. Vocês foram extraordinários, elogiou Carlos. Especialmente você, Felipe. Seu depoimento foi mais poderoso que qualquer evidência técnica. Obrigado, respondeu o rapaz com um leve sorriso. Eu precisava fazer isso. Por mim mesmo, mais que por qualquer outra coisa. Quando retornamos ao tribunal, a sala já estava cheia novamente. Patrícia e Berenice foram trazidas de volta, ambas parecendo tensas. A juíza entrou e todos se levantaram. Após analisar cuidadosamente todos os argumentos e evidências apresentados, começou ela. Este tribunal decide manter integralmente a sentença original para ambas as rés. As alegações da defesa de que as provas foram plantadas ou obtidas ilegalmente são completamente infundadas. Pelo contrário, a investigação foi conduzida com extremo rigor e respeito às normas legais. Senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Ao meu lado, Juliano e Felipe entrelaçaram as mãos, em um gesto silencioso de vitória compartilhada. Além disso, continuou a juíza, considerando novas evidências apresentadas pela acusação sobre outros crimes similares cometidos pelas rés, este tribunal determina que seja aberta uma nova investigação para apurar possível envolvimento no falecimento suspeito do Sr. José Almeida, em Vitória, Espírito Santo. Aquela era uma surpresa inesperada. A possibilidade de que Patrícia e Berenice fossem responsáveis não apenas por golpes financeiros, mas também por um homicídio, era aterradora. A sessão está encerrada, concluiu a juíza, batendo o martelo. Patrícia foi retirada da sala sem olhar para trás. Berenice, no entanto, virou-se brevemente em nossa direção. Em seus olhos, vi não ódio, mas uma espécie de reconhecimento derrotado. Ela sabia que havia perdido. Definitivamente. Ao sairmos do tribunal, sob o sol forte de Belo Horizonte, senti como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Não era apenas o alívio da sentença mantida, mas algo mais profundo, um senso de encerramento, de justiça cumprida. E agora? Perguntou Juliano, enquanto caminhávamos em direção ao hotel. Agora voltamos para casa, respondi, para nossa verdadeira casa. Naquela noite, tive o primeiro sono tranquilo em muito tempo, sem pesadelos, sem acordar sobressaltada imaginando Patrícia tramando contra mim, sem a sensação constante de ameaça que havia me acompanhado por tanto tempo. Retornamos a Saquarema no dia seguinte. A visão da pousada Recomeço, com sua fachada azul e branca de frente para o mar, nunca me pareceu tão reconfortante. Nelson nos esperava na varanda, ansioso por notícias. Acabou? Disse eu, abraçando-o. Finalmente acabou. Nas semanas seguintes, a vida retomou seu ritmo normal, ou melhor, seu novo normal. A pousada prosperava, com reservas para todos os fins de semana dos próximos 3 meses. Felipe preparava-se para os exames de admissão da faculdade, decidido a estudar direito, uma escolha influenciada pela experiência que vivemos. Juliano havia sido promovido no escritório de contabilidade e falava em abrir seu próprio negócio no futuro. Quanto a mim, aos 68 anos, descobri uma nova paixão: ajudar outras pessoas que haviam passado por situações semelhantes à nossa. Comecei a participar de um grupo de apoio a vítimas de golpes financeiros, compartilhando minha experiência e oferecendo orientação. Em uma tarde particularmente bonita, 6 meses após a audiência final, recebi uma visita inesperada na pousada. Uma senhora de aproximadamente minha idade,
acompanhada por uma mulher mais jovem que parecia ser sua filha. Dona Cecília Nogueira? Perguntou a senhora, aproximando-se timidamente da recepção onde eu organizava as reservas. Sim, sou eu. Meu nome é Marina Alves. Esta é minha filha, Cristina. Nós soubemos da sua história através do grupo de apoio a vítimas. O que aconteceu com vocês também aconteceu conosco. Convidei-as para tomar um café na varanda. Enquanto as ondas quebravam suavemente na praia à nossa frente, Marina contou como havia perdido quase tudo para um golpista que se aproximou através de um aplicativo de relacionamentos. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais, explicou ela, enxugando lágrimas. Ele havia transferido minhas economias, vendido meu carro, feito empréstimos em meu nome. A polícia diz que dificilmente recuperarei algo. E como posso ajudar? Perguntei, sentindo uma forte empatia por sua situação. Precisamos de esperança, respondeu Cristina. Precisamos acreditar que é possível reconstruir, seguir em frente. Quando soubemos da sua história, como a senhora não apenas sobreviveu, mas prosperou. Passei a tarde inteira com elas, compartilhando não apenas detalhes da minha experiência, mas também recursos práticos, contatos de advogados especializados, grupos de apoio, estratégias financeiras para recomeçar. Quando se despediram, Marina me abraçou com força. A senhora transformou sua dor em algo positivo, disse ela. Isso me dá forças para fazer o mesmo. Aquele encontro foi um divisor de águas para mim. Percebi que minha história, por mais dolorosa que tivesse sido, poderia servir de inspiração e orientação para outros. Comecei a escrever um livro, não apenas sobre o golpe em si, mas sobre o processo de recuperação, de reinvenção após a traição. Em uma noite estrelada, sentada na areia com Nelson ao meu lado, compartilhei esse novo projeto. Acho maravilhoso, disse ele, segurando minha mão. Você sempre foi uma guerreira, Cecília. Agora está ajudando outros a encontrarem sua própria força. Olhando para o oceano infinito à nossa frente, refleti sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. De uma gerente bancária tradicional em Belo Horizonte a uma empresária à beira-mar em Saquarema. De vítima a sobrevivente. De sobrevivente à inspiração. Sabe o que mais me impressiona? Comentei. Como aquelas palavras terríveis que ouvi naquela tarde. Essa velha me dá nojo. Quero que morra logo para ficar com a casa. Acabaram sendo o catalisador para uma vida completamente nova e, ironicamente, muito melhor. Nelson sorriu, apertando minha mão. É assim que funciona, não é? Às vezes, as piores experiências nos levam aos melhores lugares. Naquele momento, com o som das ondas como trilha sonora, entendi que a verdadeira vingança contra Patrícia não foi sua prisão, mas minha felicidade. Ela queria me destruir, mas acabou me libertando. De uma vida previsível, de uma casa que era apenas paredes e teto, de limitações que eu mesma havia imposto sem perceber. Aos 68 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para transformar uma armadilha em uma oportunidade, uma traição em um novo caminho, uma quase tragédia em um triunfo. A casa em Belo Horizonte ficou no passado. A surpresa que deixei para Patrícia, a armadilha perfeita que a levou à prisão, foi apenas o começo da minha verdadeira vitória. A vida plena e significativa que construí das cinzas do que ela tentou destruir. Minha história começou com palavras cruéis ouvidas por acaso e terminou com uma vida completamente transformada. Quando escutei minha nora Patrícia dizer: "Essa velha me dá nojo, quero que morra logo para ficar com a casa", jamais poderia imaginar a jornada que aquele momento desencadearia. Uma jornada de dor, descobertas, coragem e, finalmente, renascimento. Aos 67 anos, eu era uma gerente bancária respeitada, acreditando que minha vida seguiria um caminho previsível até a aposentadoria. Moraria na mesma casa de sempre, conviveria com meu filho, nora e neto, e gradualmente me afastaria do trabalho para uma velhice tranquila. O destino, porém, tinha outros planos. Aquela conversa telefônica revelou a verdadeira face de Patrícia. Não uma nora amorosa, mas uma criminosa calculista que, junto com sua mãe Berenice,
havia planejado meticulosamente um golpe contra mim e minha família. Não éramos as primeiras vítimas delas, como descobri durante minhas investigações, mas estávamos determinados a ser as últimas. Com a ajuda de pessoas extraordinárias, meu vizinho Antônio, a advogada doutora Luciana, o investigador Carlos, meu amigo Nelson e tantos outros, montamos uma armadilha perfeita. Vendi secretamente a casa que Patrícia tanto cobiçava e deixei provas estratégicas para que ela e a mãe revelassem suas verdadeiras intenções. Quando a polícia as pegou em flagrante, com documentos falsificados espalhados sobre a mesa, a sensação foi de alívio e justiça. O caminho após a prisão delas não foi fácil. Tivemos que reconstruir nossas vidas do zero. Mudamo-nos para Saquarema, uma cidade litorânea onde ninguém nos conhecia. Construímos a Pousada Recomeço, um nome que refletia perfeitamente nossa jornada. Meu filho Juliano encontrou um novo propósito profissional. Meu neto Felipe, após o trauma inicial de descobrir a verdade sobre a mãe, direcionou sua dor para uma escolha de carreira em direito, determinado a ajudar outros que passassem por situações semelhantes. Quanto a mim, transformei minha experiência em algo maior que eu mesma. Comecei a ajudar outras vítimas de golpes financeiros, compartilhando minha história, oferecendo orientação, mostrando que é possível reconstruir-se após a traição. Até mesmo encontrei um novo amor com Nelson, provando que o coração nunca é velho demais para recomeçar. O confronto final com Patrícia no tribunal, 1 ano após sua prisão, foi o encerramento que precisávamos. Vê-la tentar mais uma vez manipular a todos, inventando mentiras sobre mim, foi doloroso. Mas o depoimento corajoso do meu neto Felipe, enfrentando a mãe que o havia traído, foi um momento de pura verdade em meio a tantas falsidades. A juíza manteve a sentença, encerrando definitivamente aquele capítulo das nossas vidas. O que aprendi nessa jornada? Que nunca devemos subestimar nossa própria força. Que a idade é apenas um número quando se trata de coragem e resiliência. Que família não é definida por laços de sangue ou documentos legais, mas por amor genuíno e apoio incondicional. E talvez o mais importante, que nossas piores experiências podem nos levar aos melhores lugares, se permitirmos. Hoje, aos 68 anos, tenho uma vida que jamais imaginei para mim. Acordo todas as manhãs com o som do mar. Gerencio uma pousada próspera. Tenho um companheiro amoroso ao meu lado e o respeito e carinho do meu filho e neto. Mais que isso, tenho um propósito que transcende minha própria história: ajudar outros a encontrarem luz após a escuridão da traição. A casa em Belo Horizonte, que Patrícia tanto desejava, é apenas uma lembrança distante agora. O verdadeiro lar não são paredes e teto, mas as pessoas que amamos e que nos amam verdadeiramente. A verdadeira riqueza não está em bens materiais, mas na capacidade de reinventar-se, de transformar dor em propósito, traição em triunfo. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com qualquer parte da minha história, saiba que você não está sozinho. Talvez você também tenha sido traído por alguém em quem confiava. Talvez esteja enfrentando um recomeço forçado, em qualquer idade. Talvez esteja questionando sua própria força para superar um obstáculo que parece intransponível. Acredite em mim quando digo: você é mais forte do que imagina. Você pode reconstruir, você pode recomeçar, você pode transformar sua história. É por isso que compartilho minha experiência aqui no canal Vovó Lembrou, porque acredito no poder das histórias reais para inspirar, para curar, para conectar. Cada relato que compartilhamos aqui é uma mão estendida a alguém que pode estar passando por algo semelhante. Uma voz que diz: você não está sozinho nessa jornada. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. O que você faria no meu lugar? Já enfrentou uma traição semelhante? Como superou? Seus comentários não são apenas palavras para mim, são conexões, são provas de que nossa comunidade está crescendo, de que nossas histórias estão alcançando quem precisa ouvi-las. Também peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou, se ainda não o fez. A cada semana,
trazemos novas histórias reais de superação, coragem e recomeços. Histórias que podem parecer inacreditáveis, mas que aconteceram com pessoas reais como eu e você. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum desses relatos que podem inspirar, emocionar e, quem sabe, ajudar em sua própria jornada. O like no vídeo também é extremamente importante para nós. Ele ajuda mais pessoas a encontrarem nossas histórias, ampliando nosso alcance e, consequentemente, o impacto positivo que podemos ter. Um simples clique pode fazer toda a diferença. E se você realmente valoriza o trabalho que fazemos aqui, compartilhando histórias que muitas vezes são difíceis de contar, mas necessárias de ouvir, considere nos ajudar através do Valeu Demais. Essa forma de doação nos permite cobrir os custos de produção e trazer mais vídeos diariamente. Com sua contribuição, por menor que seja, podemos continuar buscando histórias extraordinárias por todo o Brasil, gravando-as com a qualidade que vocês merecem e mantendo este espaço de compartilhamento e cura. Fazer estes vídeos exige tempo, dedicação e recursos. Cada história como a minha representa dias de preparação, gravação e edição. Seu apoio através do Valeu Demais é um reconhecimento desse trabalho e um investimento em futuras histórias que podem tocar outras vidas, assim como espero que a minha tenha tocado a sua. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem final. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para transformar traição em triunfo, dor em propósito, fim em início. Minha história não terminou quando Patrícia revelou suas verdadeiras intenções, nem quando a casa foi vendida, nem mesmo quando ela foi presa. Minha história continua sendo escrita todos os dias, em cada hóspede que recebo na pousada, em cada pessoa que ajudo com meu relato, em cada momento de felicidade que construo com minha verdadeira família. E a sua história, qual será? O próximo capítulo está em suas mãos. Obrigada por assistir até aqui. Espero vê-lo novamente em nosso próximo vídeo no canal Vovó Lembrou. Até lá, lembre-se, a verdadeira casa não é um endereço, mas um sentimento. E a verdadeira força não vem da ausência de quedas, mas da coragem de levantar-se após cada uma delas.